E para falar sobre uma dessas inovações, que é o cimento Maxen Elite, a gente trouxe duas grandes estrelas da odontologia. É uma honra tê-los conosco para conversar com vocês sobre esse cimento, o professor André Kimura e o professor Rodrigo Fonseca. O professor André Kimura, que é professor de pós-graduação de diversos cursos, e muitos de vocês já conhecem, assim como o Rodrigo Fonseca, que também muita gente deve conhecer, tem diversos vídeos explicando produtos, e é professor de graduação em Goiânia. Tudo ok, beleza pura. Então, vamos lá. Gente, eu combinei com o André da gente fazer uma sequência bem interessante para trazer informações para todos vocês que vão introduzir esse novo lançamento, que na verdade é um relançamento de uma minha apresentar hoje. Ontem nós apresentamos para os grupos de professores de todo o Brasil. Então, como essa aula foi montada em parceria com ele, eu não poderia deixar de mostrar aqui e agradecer, né, a contribuição do professor. Justíssimo, professor. Isso, então é por isso que eu deixei ele ali, mas em hipótese alguma é um demérito a ninguém. Eu fico extremamente honrado de estar aqui com o André hoje e tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um momento aqui que vai contribuir demais para as pessoas. Tenho certeza que a contribuição do André vai muito além da minha, por toda a competência que ele demonstra aí. Eu vou introduzir o tema para que vocês possam entender e depois eu passo a bola para ele, para a gente continuar aí o nosso bate-bola. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vou ter o maior prazer de poder respondê-las ao final. E eu, de antemão, já quero agradecer a presença de todos vocês aqui, como também a oportunidade da CavoCare em trazer mais esse momento de interação com todo o público aqui para nós. Bom, o Maxen Elite, como vocês estão vendo aqui já desde esse primeiro slide, vai trazer duas grandes inovações, na verdade vão ser três, mas na capinha dele, na embalagem nova que a gente vai receber, a gente consegue perceber aqui já duas belíssimas inovações. A primeira coisa que vocês vão ver é uma solução simplificada para o processo de cimentação. E essa solução ela está baseada em vários conceitos que existem dentro desse produto, que mediados pela Care, e que aqui embaixo nós temos uma só informação de alguns desses pontos importantes que nós vamos discutir, que é um sistema que é patenteado pela Care, um sistema que faz a polimerização dessa pasta. Então, vamos lá para vocês entenderem. De imediato, eu quero deixar bem claro aqui que nem eu, nem o professor Cris, quando montamos essa apresentação, temos nenhum interesse comercial, então não existe nenhum conflito de interesse aqui no conteúdo que nós estamos apresentando. Essa é uma sequência mais ou menos do que vai ser seguida aqui para a gente conversar, então eu vou mostrar para vocês algumas questões de cimentação adesiva, uso de cimentos, todo o background e tendências do mercado que existem. Nós vamos introduzir e depois o André vai continuar com vocês. Vou mostrar algumas características, a ciência, alguns dados científicos e alguns comparativos aí para que vocês entendam e situem esse material. Toda vez que você for pensar num processo de cimentação adesiva, é extremamente importante que você tenha em mente todos esses passos que nós estamos vendo aí na tela. Então, entendam que você precisa saber qual é o substrato onde você vai trabalhar, se eu estou trabalhando em esmalte, em dentina, em esmalte e dentina, ou se existe algum tipo, qualquer que seja, de núcleo de preenchimento aí, de resina composta, ou eventualmente pode ser que exista um pino ou um núcleo metálico fundido. O fato é que eu preciso saber qual é esse substrato, porque se eu souber o substrato, eu sei o que fazer nele para garantir que ele tenha interação com a próxima coisa que vai vir, que é a peça
que pode ser de cerâmica, pode ser de resina, pode ser eventualmente até uma metalocerâmica, uma metaloplástica, ou seja, alguma coisa vai interagir com esse substrato e essa alguma coisa, essa peça restauradora indireta, precisa também interagir com esses dois elementos que estão aí do lado direito. Um deles é o cimento, que é o que nós vamos focar hoje, e outro deles é um adesivo, algo que era, até o momento, extremamente questionável a interação do adesivo com este tipo de cimento, um cimento autoadesivo. Olha só, no próprio nome, se a gente já fala cimento autoadesivo, é de se imaginar que esse tipo de cimento não requer o uso de um adesivo. Mas nós vamos entender que essa é uma demanda do mercado e que, por isso, a Quer teve o interesse em pesquisar, em trabalhar todo o sistema que é patenteado por ela, para criar mais uma possibilidade de uso. Então, a gente cria agora essa nova categoria, né, de cimentos que podem utilizar o mesmo nome universal, assim como os adesivos, né? Imaginem que os adesivos universais, eles trazem esse conceito de você poder fazer uso com condicionamento ácido, sem condicionamento ácido. E aqui o cimento universal, ele está basicamente sediado no fato de você poder utilizar ele sozinho e poder utilizar ele com algum sistema adesivo. Não são todos que têm essa possibilidade, e daí eu vou mostrar a vocês como e por que isso é possível com esse material especificamente. Então, se nós investigarmos e soubermos interagir todos esses pontos que estão aí na tela, você com certeza tem a grande chance de fazer uma cimentação com qualidade. Só que o que vai acontecer no seu dia a dia clínico é muito mais complexo do que aquele slide que talvez seja simples no primeiro momento. Vejam só, isso aqui são imagens de um único caso clínico, onde a gente tem diversos tipos de estruturas indiretas, de peças restauradoras indiretas para serem cimentadas, com composições diferentes, com formatos, espessuras e opacidades diferentes. Isso tudo vai influenciar na escolha do cimento que deve ser utilizado e, portanto, pode trazer, sem a menor sombra de dúvida, uma grande confusão na mente do clínico, porque se essa peça aqui, por exemplo, esse coping é de um material à base de zircônia. Puxa, a zircônia, ela não tem capacidade adesiva, então eu tenho que fornecer algum tipo de situação, de cimento diferente, de, às vezes, um primer metálico ou um processo micromecânico de jateamento para criar um maior imbricamento e pensar também no substrato. O André vai mostrar muito bem isso para vocês, né? O tipo de preparo, quando você usa essas estratégias, para que você crie um processo de cimentação estável. Agora, se eu parto para outras peças, como essas facetas que foram feitas em disilicato de lítio, aí é outra questão. Então, aqui nós temos uma composição diferente, espessura diferente, opacidade diferente disso, portanto, cimentos devem ser diferentes. Se nós descermos um pouquinho mais, nós vamos ver que nós temos também alguns onlays, um pouco mais espessos, nós temos também coroas, que vão mudar completamente a maneira como chega nesse cimento e como esse cimento tem a habilidade de interagir com aqueles dois grandes pontos que eu mostrei a vocês logo no início da conversa. Ou seja, o substrato e a peça interessam muito nesse processo todo aqui e, portanto, a gente cria uma grande confusão. A ideia, então, é que nós tenhamos um cimento para todas as necessidades. É óbvio que, mesmo que seja possível nós utilizarmos, por exemplo, um cimento dual, como é característica do Maxen Elite ou de qualquer outro cimento autoadesivo, precisa ser dual, é óbvio que não é a melhor indicação para usarmos em peças que sejam extremamente finas, né? Então, por exemplo, as facetas,
as suas lentes, fragmentos. Nesse sentido, a gente precisa de um tempo maior de trabalho. Desde que você misturou pasta base com catalisador, a reação começou a acontecer e daí nós vamos ter um tempo reduzido. Então, talvez não seja a melhor das situações, embora é possível, é viável, é possível se utilizar. Mas vamos então entender o que faz a Care passar agora a nomear esse produto como universal. Olha só, em uma pesquisa com clientes da América Latina e algumas partes também dos Estados Unidos, o que eles observaram? Que 77% dos dentistas mudariam para um cimento dessa natureza, um cimento considerado universal, porque eles querem reduzir o número de tipos de cimento no seu consultório. Então, às vezes, um indivíduo tem um cimento ionomérico, ele tem um cimento resinoso foto, um cimento resinoso dual convencional e um cimento resinoso dual autoadesivo. 4 estilos diferentes. Maior gasto, um inventário maior de produtos e uma confusão maior, né? Então, você torna a seleção mais simples e simplifica o seu fluxo de trabalho. Entretanto, em uma outra pesquisa, não está aqui o slide, mas só para que vocês saibam, é nítido e cristalino que todos os clínicos têm como prioridade na seleção do seu cimento o fator resistência adesiva. E a gente já sabe que quando você usa um adesivo prévio a um cimento resinoso, num esquema, digamos, convencional, a gente consegue melhor resistência adesiva do que os cimentos autoadesivos. Então, nesse aspecto, qual foi o pensamento? Poxa, se a gente tivesse uma possibilidade de um cimento que dá para você usar sem adesivo, mas quando você requer uma melhoria em termos de resistência adesiva, associar algum tipo de adesivo e isso for compatível, talvez seja interessante em termos de mercado que isso surja para os clínicos. Então, é mais ou menos nesse sentido aí que se trabalha esse desenvolvimento. Então, olha só, se você observar as tendências de mercado, os cimentos à base de ionômero de vidro modificado por resina ou cimentos autoadesivos foram aqueles que representaram nos últimos 3 anos crescimento no mercado em torno de 4 a 2%. E esses 2 cimentos vão de encontro com a ideia da simplicidade. Então, é importante que a gente analise isso e é importante que você lembre-se que, desde que você tenha passos mais simples, talvez seja mais fácil acertar o processo de cimentação. Tá certo? Então, o Maxen Elite, para que você entenda, olha só, essa imagem aqui mostra claramente para nós, ele é o mesmo produto. Não vai haver... Professor, a gente não está escutando. Fórmula, nada. Foi uma análise criteriosa do que está aqui dentro que possibilita a inserção. Está cortando o áudio? Isso, professor. A gente tentou desativar a sua câmera para ver se... Será que melhorou agora? Por enquanto, a gente está escutando normal. Pode continuar. Ficou melhor? Coisa, eu te interrompo. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês me avisam. Vamos lá, olha só. Então, como eu estava dizendo para vocês, o cimento é o mesmo, é a mesma coisa, não muda, né? O Maxen Elite continua o mesmo, vai mudar a embalagem, trazendo agora essa inscrição de ser um cimento universal, mas ele tem já 16 anos de uso no mercado com a fórmula atual, então está mais do que sedimentado. É interessante que, quando eu fui convidado para fazer essa palestra, as minhas informações sobre o Maxen Elite eram ultrapassadas. Né? E a primeira versão do Maxen Elite, ela sofria alguns problemas que foram muito bem corrigidos depois, e isso me deixou confortável para fazer essa apresentação, porque de forma alguma eu estaria aqui com vocês para mostrar alguma coisa que não tivesse resultado
que seja eficiente para o seu dia a dia clínico. Então, olha só que interessante, eles conseguiram incluir nessa nova versão uma patente da Care, uma molécula que compete hoje com o grande MDP e apresenta algumas grandes vantagens, né? Então, essa molécula é chamada GPDM e essa molécula é aquela que é a base de todos os adesivos da família OptiBond. Não sei se todos aqui conhecem ou não, mas é importante que você saiba que o OptiBond FL, aquele sistema adesivo de 3 passos, ele é o gold standard, ou seja, é o melhor adesivo que existe no mundo. Se você quiser fazer algum comparativo científico, você vai comparar com ele, né? Além disso, olha só que esse sistema, esse cimento também tem um sistema iniciador que é diferente, o que garante essa compatibilidade com adesivos e garante uma maior estabilidade de cor. Então, vamos lá para vocês entenderem da onde que vem tudo isso, da onde surgiu essas coisas todas. Vamos lá, olha só. Essa é a molécula do GPDM, que basicamente ela tem duas excelentes vertentes. Uma delas é um grupamento fosfato, que é capaz de se ligar aqui com o cálcio da estrutura dental, formando uma ligação iônica altamente importante aqui no processo de adesão. E também ele tem dois radicais, dois grupamentos, formando um polímero depois que você faz o processo de polimerização, além de formar uma estratégia que a gente chama de ligações cruzadas, né, ou crosslinking. Isso melhora a qualidade do polímero ali dentro. Então, isso é um benefício muito grande desse material. Por ter esses componentes aqui que nós estamos vendo, é possível que se haja um certo nível de adesão com óxidos metálicos da superfície de estruturas metálicas, por exemplo, a sua metalocerâmica ou o seu componente de implante podem interagir com esse grupamento fosfato do GPDM, e esse é aquele mesmo conceito que a gente sabe, né, herdado lá do Panavia, quando a gente tinha aquelas próteses adesivas, né, e o Panavia era super famoso porque tinha os radicais fosfatados e que grudam no metal. O GPDM tem também essa capacidade. Independente de ter essa capacidade, é sempre importante que você associe isso com preparos que forneçam maior área de imbricamento mecânico, além de você também trabalhar uma retenção micromecânica por jateamento na parte interna das suas peças metálicas. Então, isso é fundamental. Bom, além desse conceito, existe uma parte que é muito importante. Se você quer associar o seu cimento resinoso com um adesivo, é importante que os dois tenham uma boa conversa, né? É importante que os dois sejam compatíveis. E muitas vezes essa compatibilidade ela não existe. Então, olha só que interessante. Se nós formos aqui observar dentro da Care, nós temos aqui presentes no mercado brasileiro esses três modelos ou tipos de adesivos. Você tem o OptiBond FL, que é um adesivo convencional, de 3 passos, ácido primer adesivo. Nós temos o OptiBond solo, com ácido e primer adesivo estão num único frasco. E nós temos lançado agora, né, recentemente, o OptiBond Universal, que é um adesivo autocondicionante de frasco único. Então, olha só, será que o cimento resinoso que eu pegar, ele é compatível com todos esses tipos de adesivos aqui? Será que eu posso usar qualquer um? Essa é a grande pergunta que você, como clínico, faz aí no seu consultório. Idealmente, a gente sabe que o que seria o ideal é você usar sempre esses de frasco separado, porque o frasco do adesivo, quando ele está separadamente, ele garante uma camada de melhor qualidade de adesão ali na interface entre adesivo e cimento resinoso. Mas nem sempre é isso que o clínico tem à sua disposição.
Então vejam que quando a gente diz adesivo simplificado, são aqueles outros dois, né? Quer seja com condicionamento ácido ou não, eles estão dentro de um único potinho. Então a gente chama isso de simplificado. E daí, se você tem lá o seu substrato e faz a aplicação desse adesivo simplificado, é importante que você se lembre que no ar tem oxigênio e o oxigênio atrapalha a polimerização de uma resina, de um adesivo. Então vejam que nessa camada superficial do adesivo, que você aplicou muito bem, você pode ter fotoativado muito bem, tudo perfeito, mas essa camada não está bem polimerizada, portanto ela mantém a sua característica química, que é ácida. Mesmo os adesivos que não são autocondicionantes, eles têm pH acídico. E aí começa a surgir o problema. A maioria dos cimentos que são dual, eles têm essa danadinha aqui, ó, a amina terciária. A amina terciária, ela é básica. E essa amina que é básica, ao reagir com a acidez do adesivo não polimerizado, forma uma substância salina com água, que não haja uma boa polimerização do cimento naquela interação. Então, grava aí na sua cabeça, um cimento que tem amina terciária, é problema eu utilizar com adesivos de frasco único. Esse é problema. Qual foi a saída da Care? Mudar esse sistema de polimerização. Então, ao invés de apostar no sistema tradicional dos cimentos comuns de amina terciária com peróxido de benzoíla, eles desenvolveram e patentearam um hidroperóxido junto com a amina que não é terciária. E isso aqui eu acabei de mostrar para vocês, tornando, então, todos os cimentos da Care compatíveis com qualquer tipo de sistema adesivo. Isso, então, faz com que a gente abra a oportunidade de uso do Maxen Elite como um cimento universal, sendo compatível com qualquer tipo de adesivo que exista no mercado. É óbvio que você vai sempre preferir escolher os melhores sistemas adesivos para você melhorar o que já existe de adesão nesse cimento. Então, é como se você desse um plus. Agora, tem mais uma vantagem. Quando você faz essa mudança, tira a amina terciária e retira da fórmula, né, o peróxido de benzoíla, você dá mais estabilidade de cor. Percebam aí esse comparativo que a empresa faz numa situação inicial e depois numa situação de armazenagem por 4 semanas, a alteração de cor presente em quase todos esses cimentos que são aí comparados, e o Maxen Elite se mantém praticamente na mesma cor. Todos eles vão se alterar, mas a alteração é bem pequena. Então, isso, em termos estéticos, é super interessante, né? Vejam aqui, eu quero trazer para vocês isso que é um caso bem simples, mas o que é importante que você veja é que é um caso feito por alunos da graduação da Universidade Federal de Goiás. Então, isso traz para você, puxa, é possível qualquer um fazer realmente, porque é super fácil de se lidar. Depois que nós removemos a cara e fizemos um núcleo de preenchimento ali naquela região, vejam que a partir daqui a aluna vai fazer todo o processo restaurador, mas eu quero trazer um ponto importante para você saber aqui, que é o seguinte. Vejam que esse elemento tem um núcleo de preenchimento muito grande em resina composta e uma área de adesão com a estrutura dental mais limitada, menor. Isso aqui tem uma implicação científica muito importante de você saber. Esse é um dos grandes estudos dos cimentos autoadesivos que trazem informações para a gente o seguinte. Vejam aí que eu fiz um desenho aqui demonstrativo onde nós
temos os monômeros aqui, essas estruturas pretinhas, as partículas de carga verde, e essas outras que continuam muito acídico, ele faz com que, ao longo do tempo, depois que você dispensou o seu paciente, aquela camada ela é altamente hidrofílica. O que é isso? Quando é acídico, eu gosto de muita água e, portanto, eu vou destruir aquele cimento ao longo do tempo. O que é interessante, então, é que os nossos cimentos, eles sejam acídicos, os autoadesivos, sejam acídicos para condicionar, tratar e aderir com a estrutura dental, mas depois de um certo tempo essa acidez precisa se neutralizar, porque isso não é importante após o seu processo de cimentação. Então vejam que se você tem, como esse artigo aqui mostra para a gente, muita estrutura dental disponível, essa acidez ela vai ser neutralizada pelo próprio contato do cimento com a estrutura dental. Mas nesse caso que eu acabei de mostrar aqui para você, não é a realidade, a gente tem pouca estrutura dental. Então vejam que nessa situação, o cimento está sendo desafiado porque ele tem que contar quase que somente com ele para que ele reduza a sua acidez. E aqui tem um dado muito interessante que traz uma maior tranquilidade para nós. A Care fez vários testes e trouxe que ele alcança um pH neutro após 30 minutos, independente de estar encostado ou não em estrutura dental. Então, é um dado muito importante que vai trazer essa maior tranquilidade no seu processo aí de cimentação. Depois que as meninas fizeram toda essa peça em resina composta semidireta, passaram por todos os tratamentos aí adesivos necessários e depois fizeram aí a injeção do cimento e o processo aí de instalação, cimentação e fotoativação. Esse caso foi utilizado sem nenhum tipo de adesivo. E vejam que são dados da empresa, são dados comparativos com outras marcas comerciais. É importante que a gente sempre busque também dados da literatura para ir comprovando cada vez mais esses dados que a gente vê aqui, mas dá para que a gente note que os valores de resistência adesiva são muito importantes, são muito bons nesse tipo de cimento. E, de um lado, é muito interessante que a gente faça uso desses cimentos autoadesivos na intenção de reduzir essa linha verde que vocês estão vendo ali, é uma camada onde os nossos adesivos não conseguem filtrar perfeitamente, mesmo você usando o melhor adesivo, melhor situação clínica. Quando você usa um autoadesivo, você tem um contato íntimo com a melhor. Então, é um ponto muito interessante e benéfico que conta a favor desse tipo de cimento. As embalagens, em cima nós temos a embalagem antiga, embaixo nós temos a embalagem nova, que chega no nosso país em breve, mas a gente já pode utilizar esse produto com essas estratégias técnicas que nós estamos vendo. Qual é o interesse do clínico? Ter um power. E aqui tem essa situação, né? Se eu unir o OptiBond universal com esse tipo de cimento, eu vou ter uma possibilidade de aumento da resistência adesiva. Vejam que nós temos também um comparativo, se você tiver condições de ter luz ou de não ter luz, e faz a associação do Maxen com o OptiBond universal, aqui com luz no adesivo, do lado esquerdo, do lado direito sem luz, muito interessantes. E quando você faz a associação com um sistema adesivo, aqui todos os sistemas da Care mostrando que a gente tem uma tendência real de aumento da resistência adesiva que é obtida. Então, isso vai de encontro àquele anseio das pessoas que eu comentei com vocês lá no início, né? Poxa, eu quero fazer essa interação, mas eu quero garantir uma melhor qualidade. Desde que você faça a inserção do cimento, é importante que você deixe esse cimento reagindo ali com a estrutura dental em torno de 5 minutos. Isso vai reduzir todas as tensões, melhorar com a qualidade do cimento que está ali sendo gerado. Então, essa é
a ideia embutida nesse produto agora, nesse relançamento que acontece agora para que a gente saiba desses grandes benefícios. Esse produto vem aqui para o Brasil nesse formato, onde você compra uma caixinha com 2 cimentos, cada cimento com 5 gramas, então 10 gramas no total, e as ponteirinhas de automistura que estão incluídas, todas as cores, né? Clear, White, White Opaque, Yellow, são as cores aí disponíveis. Então, finalizando tudo que eu conversei com vocês, por que é que você usaria um cimento autoadesivo? Olha só o inventário de materiais que o indivíduo tem que ter, né? Então, você vai simplificar a sua técnica, você vai aumentar a sua velocidade clínica, é lógico que isso tem impacto no seu custo, você vai reduzir a quantidade de materiais e muitas vezes você não tem essa menor resistência adesiva, desde que você tenha uma técnica correta e manipular os tecidos, preparos, as peças, etc. Lembre que nem todo cimento autoadesivo é compatível com todos os adesivos, né? Então, tem que lembrar desses aspectos aí. E o que eu quero que você tenha no final é a possibilidade de responder essas 5 perguntas. Você respondendo essas 5 perguntas que vem lá daqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir saber o que fazer da melhor maneira possível. Qual tipo de cimento? Aonde você vai cimentar? Que sistema adesivo você vai usar ou não? Que material você vai cimentar? Termos de composição e opacidade? E qual tipo de peça protética, né? É uma faceta, é um inlay, é um lay, é um tabletop, é o que é que eu vou cimentar? Então, veja, eu coloquei essa tabelinha aqui só para que você veja o quanto a gente consegue simplificar. Se nós pegarmos esses 3 vertentes de cimento, vejam que nos 2 do lado direito, o NX3 Photo ou o Dual, nós temos uma capacidade adesiva, e aqui quando a gente vai para o Max 100 Universal, a gente consegue atingir uma situação realmente mais universal, né? Mais simples. Então, é um ponto muito importante aliado aí a nós clínicos, né? Que vamos ter uma chance legal. Aqui é para quem quiser dar um print e as indicações que estão incluídas dentro do e-book de cimentação adesiva, e é um agradecimento que eu queria fazer à Care, que foi uma das primeiras empresas que trabalhou conosco no desenvolvimento desse e-book. Depois, se alguém tiver interesse, eu vou deixar um link aí, vocês podem trabalhar nisso daí e entender mais a respeito. Nós estamos na 3ª edição. Então, esse é um QR Code, quem estiver assistindo aí, vocês podem dar um print, depois fazer a leitura desse QR Code. Com ele, vocês têm acesso a todos os meus sites, Instagram, inscreve na base de dados, recebe um monte de conteúdo e pode participar aí conosco, tá bom? Muito obrigado e eu já passo de imediato a palavra, então, para o professor André Kimura, que eu tenho certeza que vai abrilhantar muito essa nossa noite aqui. Muito obrigado, pessoal. Professor, você está no mudo. Oi. Deu certo aí? Estão me ouvindo? Só me dê um ok, porque eu não estou ouvindo ninguém também. Mas se estiver ouvindo bem, daí eu já inicio. Pode começar, professor. Tá certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer as palavras gentis do professor Rodrigo. Nós conversamos antes, né? E certamente, assim, a gente concorda muito um com o outro em termos de indicações, em termos de utilização, né, dos cimentos nas diversas situações clínicas. E eu queria mais compartilhar com vocês um contexto mais clínico da utilização de cimentos e o que eu costumo considerar para escolher os cimentos na prática clínica, né? E antes disso, apesar do professor já ter passado aí
os protocolos, né, de cimentação e a parte mais técnica, eu queria só fazer um problema que eu vejo hoje no consultório odontológico, principalmente de pessoas de clínicos que estão começando a trabalhar com restaurações, né? Nós temos diversos materiais, como vocês podem ver aí na tela. Nós temos basicamente 3 estruturas aqui que nós devemos, 3 itens que nós devemos observar para fazer uma cimentação, uma colagem de uma peça no dente. Nós temos aí primeiro cerâmica, resina, né, ou o material da restauração. Então essa parte roxinha aqui nós vamos fazer um tratamento de superfície. E aí nós temos vários materiais: zircônia, cerâmica feldspática, de silicato, resina laboratorial, resina composta convencional. Mas o fato é que essa peça precisa ser tratada, né? Precisa haver um tratamento de superfície. Nós temos no meio o elo de ligação, né, que está bem aqui, que é o elo de ligação entre a face tratada da cerâmica, da restauração, e do dente. O elo de ligação aqui no meio é um cimento que pode ser uma resina composta aquecida, fotopolimerizável, pode ser uma resina flow, pode ser um cimento tipo vinir, pode ser um cimento dual autoadesivo, pode ser um cimento dual convencional ou um cimento dual livre de amina, né? Nós temos aqui no dente, a estrutura pode ser esmalte, dentina, resina, metal. Nós podemos usar aqui sistemas adesivos Total Etch de 2 passos, de 1 passo, Self-Etch de 2 passos e Self-Etch de 1 passo. E entre essas estruturas, nós temos interações entre os tipos de cimento, entre os materiais e a superfície. E tudo isso gera muita confusão na cabeça do clínico. E muitas vezes a gente se pergunta, poxa, será que eu estou usando o melhor protocolo para cada situação? E antes de iniciar efetivamente a minha apresentação aqui, e às vezes até esse slide causa uma certa ansiedade, né? Porque a pessoa ela fica confusa diante de tudo isso. O meu objetivo nessa apresentação é simplificar, tá? E simplificar, principalmente trazendo para vocês uma pergunta, tá? Que é uma reflexão que eu faço hoje para a maior parte das pessoas que vêm aqui para um curso presencial ou querem saber um pouco da minha abordagem clínica no dia a dia. Você faz odontologia e no dia que você está fazendo a escolha do seu tratamento, a definição por qual caminho seguir, você vai buscar o estado da arte ou a conveniência clínica? Tá? E essa pergunta eu acho que é muito importante porque nós vamos a congressos, nós estudamos, aprendemos assim, em seminários, em apresentações, e assim, muitas das apresentações são muito focadas em obter a odontologia no estado da arte no que diz respeito à adesão ou à restauração. Muitas vezes nós assistimos palestras, apresentações que focam muito na odontologia de excelência absoluta, que é o estado da arte. E eu acho que o dentista ele tem que procurar o estado da arte. Eu acho que o dentista ele tem que procurar excelência absoluta, porque afinal de contas é a vida dos pacientes, é a saúde bucal dos pacientes. E isso é um ato de responsabilidade. Mas eu também entendo que às vezes a procura pelo estado da arte, a procura pela odontologia de excelência, pode acabar por prejudicar ou entregar inclusive um tratamento muito pior do que uma odontologia de conveniência clínica. E isso tem que estar muito claro na mente do clínico, por quê? Porque existem outros fatores que não estão propriamente pautados em ciência. Eu vou dar um exemplo, limitação de abertura de boca, salivação excessiva, dificuldade de adaptação de um grampo numa região subgengival, sangramento na região marginal, né? Tempo clínico disponível para você realizar a sua restauração. Então, são vários fatores que eles também influenciam na tomada de decisão. E eu acredito que o assunto que eu vou trazer aqui hoje, inclusive o caso clínico que eu vou trazer aqui hoje, pode ser até um pouco polêmico. Algumas pessoas elas podem assistir a aula e falar assim, cara, tudo que você fez aí vai contra a excelência ou o estado da arte. E você está fazendo tudo por conveniência. Será que vai dar certo mesmo? E será que esse é o caminho? Então, a palestra de hoje ela traz uma reflexão, e ela traz uma reflexão para você que é clínico, que atende os pacientes no consultório dia após dia e que se encontra com casos que são desafiadores. Hoje mesmo eu já vou mostrar para vocês só o inicial de como que é o caso que eu pretendo trazer aqui para vocês. Uma situação como essa, tá? Uma situação que para a maior parte dos clínicos é uma extração, mas o contexto do paciente ele vai necessitar de uma outra abordagem que nós vamos discutir aqui, tá? E por que eu falo sobre essa questão da conveniência e sobre o estado da arte? Porque utilizar sistemas adesivos e sistemas de cimentação simplificados
eles ajudam o clínico a obter resultados mais previsíveis, mesmo que não atuando no estado da arte no que diz respeito à adesividade, né? Como o professor Rodrigo nos mencionou, nós temos aí sistemas adesivos Total Etch, ou também chamado Etch and Rinse, que são sistemas onde se faz o condicionamento com ácido fosfórico em dentina e em esmalte, e certamente fazendo o condicionamento com adesivo em frasco separado, como o OptiBond FL, você vai obter a melhor adesão, o padrão ouro em adesividade na superfície do dente. Mas saiba também que esse tipo de adesivo é um adesivo que é mais difícil a técnica operatória. Do lado direito, nós temos aí sistemas adesivos self-etch, que são autocondicionantes e que têm o seu método de aplicação simplificado e que vão facilitar a utilização no consultório. E aí cabe ao clínico fazer um meio termo entre indicar um procedimento para conveniência e indicar um procedimento para conseguir o máximo do seu potencial adesivo. Tá? Então, esse é um dos exemplos que nós podemos ter em relação à indicação dos procedimentos. Em linhas gerais, o que nós precisamos entender quando vamos indicar um procedimento adesivo é entender se nós estamos diante de um preparo mais retentivo ou se nós vamos precisar de mais adesividade. Os preparos convencionais são esses preparos que têm Professor, nós não estamos mais te ouvindo. entender um pouco mais de retentividade, porque a própria morfologia mesmo do preparo, né, a própria configuração do preparo vai permitir que a peça fique presa. Já nos casos de facetas ou de tabletops, de onlays, de peças que não têm muita retenção mecânica, nós vamos preferir a adesividade, né? Então, essa é a primeira questão. Quando nós estamos trabalhando já em peças finas, que são mais suscetíveis à cor do cimento, à estabilidade da cor do cimento, quando nós precisamos de mais adesividade, nós vamos trabalhar com sistemas adesivos fotopolimerizáveis, porque eles têm uma estabilidade de cor melhor e uma adesividade melhor. Mas quando nós temos preparos mais invasivos e preparos com mais que dependem de mais retentividade, a indicação seria um cimento por conveniência, porque afinal de contas nós não precisamos de lançar mão de tanta adesividade. Então, de uma maneira geral, nós temos esse esquema aí que eu montei para vocês. Eu tenho aí peças que abraçam o dente, né, que tem mais retenção mecânica do lado esquerdo, e do lado direito uma peça com mais adesividade. E se você for analisar, nós podemos usar critérios ou indicações num contexto atual de odontologia no estado da arte, mesclando a conveniência também para uma prática clínica bem satisfatória. E hoje, se nós formos analisar em termos mecânicos do que faz um dente quebrar, do que faz um dente fraturar, nós temos o seguinte, que o fator mais importante mecanicamente para que um dente tenha sua resistência mecânica assegurada é a preservação da junção amelodentinária, é a transição, é o complexo, né, entre esmalte, dentina e junção amelodentinária. A preservação dessa estrutura ela é muito importante para que o dente não venha a fraturar. E principalmente a preservação da junção amelodentinária no terço cervical, aqueles 2 milímetros acima da junção cemento-esmalte. Ou seja, num corte sagital, como é mostrado aí na foto, nós temos ali o primeiro terço, aqueles 2, 3 milímetros cervicais. A preservação dessa faixa de junção amelodentinária ela é muito importante no contexto assim, de resistência ao complexo, né, ao complexo todo a uma fratura. Então, nosso objetivo é justamente esse, é proteger esse complexo. Só que quando nós fazemos preparos hoje que protegem esse complexo, nós acabamos fazendo restaurações que são muito mais dependentes de adesão, tá? Mais adesivas, tá? E quando nós fazemos preparos mais invasivos, nós acabamos trabalhando com uma odontologia mais coesiva ou de retenção mecânica. Então fica aí para vocês um esquema, vocês podem tirar um print aí da tela, tirar uma cópia, né, para pegar o esquema facilmente, mas de maneira geral nós temos vantagens e desvantagens em preservar essa área da cervical.
a maior vantagem de se trabalhar com preparos até a cervical é ser facilmente cimentado. No dia da cimentação, você encaixa a peça, que ela tem um eixo de inserção, ela encaixa em única posição, e é muito fácil a cimentação, porque você tem retenção mecânica e facilidade de assentamento da peça. E, além disso, você tem facilidade de estética, porque você cobre o dente todo com a sua restauração. Quando você trabalha com uma restauração cuja margem está supragengival, no meio do dente, o dente tem policromatismo, é difícil bater a cor da cerâmica com o substrato, e você ainda tem que trabalhar com restaurações mais delgadas, o que torna mais difícil laboratorialmente a sua execução. No entanto, você tem uma preservação da junção cimento-esmalte do esmalte cervical. Então, o que vai fazer com que você vá ou para a coluna da esquerda, pelas opções da esquerda, ou para as opções da direita, é o contexto clínico. É a facilidade que você tem de executar o procedimento, os recursos que você tem no consultório e os materiais que você tem disponíveis. Se você vai conseguir isolar bem ou não, se você vai trabalhar com um laboratório de excelência ou não. Enfim, aí cabe ao clínico tomar essa decisão. O que é preciso entender é que nós precisamos sempre preservar ao máximo essa estrutura, e não é porque você fez um preparo na região cervical que tem 0,3 milímetros que necessariamente você perdeu todo o esmalte cervical, né? Como você pode ver aí, esse preparo é um preparo de mais de 1 milímetro de espessura e nós ainda temos esmalte cervical, porque não é só o tanto que você entra para dentro do dente que importa, mas é também o tanto que você entra de coronal para apical. Então, essa é a primeira reflexão que eu faço a vocês. A segunda já é num contexto bem mais clínico, para nós não perdermos, digamos assim, a objetividade aqui, tá? Diante de situações onde já houve perda ou destruição desse esmalte circunferencial total, nós precisamos definir se cabe ou não fazer um recobrimento de cúspide, se cabe ou não remover o esmalte circunferencial ou repreparar mais essa estrutura para manter o dente. Numa situação como essa, eu vou utilizar aqui um conceito de faço ou não o recobrimento dessa cúspide baseado em uma análise dos fatores cavitários. Então, em um artigo do professor Federico Ferraris, nós avaliamos a espessura do residual na sua porção mais fina e analisamos se, para dentes não vitais, se a espessura está abaixo ou não de 3 milímetros. Então, é muito simples. Diante de uma situação de uma cavidade MOD ou diante de uma cavidade onde você tem um dente severamente destruído e resta uma cúspide, a decisão se você protege ou não a cúspide se baseará na mínima espessura dessa cúspide. Então, medimos essa cúspide e vamos avaliar qual a espessura. Se é um dente tratado canal, se ele tem endo aqui, então o limite é 3 milímetros. Abaixo de 3 milímetros, recobrimos a cúspide. Então, digamos assim, que aqui tenha endo tratado. Se isso aqui deu 2,5, recobrimos a cúspide. Se ele tem 3,2, não é necessário, ok? Se esse dente não tem canal tratado, não foi tratado endodonticamente, como é o caso da foto, o limite é 2 milímetros. Então, vejamos, estamos aqui medindo e a espessura da peça, como vocês podem ver, a espessura da cúspide é mais de 2 milímetros, tá? Para 2,5. Então, nós podemos manter essa cúspide. Então, caso fosse fazer a restauração, que poderia ser por uma abordagem direta, utilizando somente resinas compostas. Já, se fosse necessário o recobrimento, eu restauraria com resina composta e faria um preparo para uma restauração indireta em recobrimento de cúspide. Eu sei que é polêmico, alguns professores defendem a ideia de que não é necessário o recobrimento de cúspide, mas baseado em alguns artigos, esse do professor Pascal Magne, ele mostra o seguinte, que caso você não faça o overlap, mesmo em restaurações de resina, você pode ter você vai induzir mais esse dente a uma fratura catastrófica, ou seja, abaixo da junção semente-esmalte. Por isso, eu considero ainda recobrimento de cúspide, ok? Então, a primeira questão que eu avalio aqui é, recubra ou não a cúspide? Essa é um ponto que eu já dei o critério aí para vocês. O segundo é quando nós temos o envolvimento do terço cervical e já perdemos aquele esmalte circunferencial de 2 milímetros. Frequentemente, nessas situações, nós temos um dente escurecido, nós temos que fazer um manejo correto da margem gengival, um correto manejo da estrutura, né, da inserção conjuntiva, não invadir a inserção conjuntiva, não induzir um trauma lá, e muitas vezes essa situação ela já está numa situação muito crítica, né, onde qualquer tipo de manipulação vai gerar sangramento e prejudicar a interface adesiva. Então, diante dessas situações, eu tenho utilizado a filosofia do professor Ignazio Loy, chamado preparo
orientado biologicamente, né? Então, existe literatura para isso aqui, já é consagrado já, vocês podem procurar o termo aí, Biologically Oriented Preparation Technique. Esse artigo, ele é Open Access, então você pode acessá-lo simplesmente baixando pelo Google, e você vai ver aí que é uma alternativa para você fazer a remoção do término e o reembasamento de um provisório de resina, esperando a cicatrização dessa margem. Então, vou unir esses conceitos que é possível fazer hoje, né, fazendo a reacomodação dessa margem gengival, como vocês podem ver aí, da esquerda para a direita, né, de cima para baixo. Nós temos na primeira imagem um preparo com término estabelecido. Na segunda imagem, nós removemos o término utilizando uma ponta com término em zero, né, no caso aí 4114 da Kaji Sorensen. Nós fazemos o preparo, levamos até o limite da inserção conjuntiva. Veja que nós não invadimos a inserção, levamos até o limite aí de 0,6 milímetro subgengival, removemos o término, reembasamos o provisório para sustentar essa margem gengival e dar uma correta cicatrização. Então, vou unir esses conceitos agora para mostrar um caso clínico de aplicação prática mesmo, onde a utilização de um cimento autoadesivo pode ser muito interessante, e são casos que acontecem no consultório. Só para contextualizar, para vocês entenderem, é o seguinte: este paciente é um amigo pessoal da minha família, um amigo bem próximo dos meus pais. Ele não mora em Londrina, mora em Brasília, e veio passar aqui um período, alguns dias aqui em Londrina, porque tem contatos aqui, família, enfim, que ele veio visitar. Durante a visita, ele quebrou o dente e estava sentindo um incômodo na região, porque o dente estava aberto. Eu fui lá dar uma olhada, e 2 dias depois ele já ia viajar de volta para a cidade. Então, veja a situação. É uma fratura que está no limite da inserção conjuntiva. Você pega a sonda periodontal aqui e, se você forçar, começa um sangramento. Você sente resistência aqui. Você veja que a margem está disforme. Nós temos um princípio aqui de uma dentina já fragilizada, onde nós não temos uma fratura bem estabelecida, mas uma trinca, né, em dentina, e ausência de margem em esmalte. Certamente, muitos dos clínicos que estão assistindo aí vão falar assim: este dente vai para extração, então você tem que remover esse dente aí e fazer um implante imediato. A questão é, o paciente é de Brasília, 2 dias ele está voltando e tem um seio maxilar pneumatizado, que é possível ver em radiografia periapical. Então me diga uma coisa: você extrai esse dente, você remove a coroa, deixa ele em ionômero sem dente, né, com esse ionômero sujeito a abrir, esses canais expostos à boca, ou você tenta alguma abordagem restauradora para pelo menos reduzir o tecido inflamatório e melhorar a região, preparando, né, obviamente, o dente para fazer uma extração mais segura depois. Pense o seguinte: fazer a extração aqui no dente fragilizado, certamente você vai fazer uma odontodissecção. Se você não tiver uma habilidade, uma operatória clínica, você também pode correr o risco de gerar um trauma à papila, enfim, gerar um problema maior. Então, a minha alternativa aqui foi remover um dos condutos aqui para fazer a utilização de um retentor intrarradicular. Nesse retentor intrarradicular, não fiz qualquer tipo de reembasamento, visto que o reembasamento poderia dificultar o ato operatório. Estou trabalhando nesse caso justamente por conveniência, ok? Então, nós vamos pegar esse retentor intrarradicular, fazer a cimentação usando puramente o cimento resinoso. Eu sei que é polêmico, muitos que estão assistindo aí já devem estar se revirando, falando: oh, o que ele está fazendo? Calma que eu tenho uma justificativa para tudo isso, tá? Utilizamos aqui somente o cimento resinoso Max 100 da Care, porque é um cimento autoadesivo, que não precisa de tratamento de superfície no interior do conduto, e vai ter a sua autoadesividade assegurada pelo processo químico. E nós temos aí, então, somente o pino colocado com cimento, sem nenhum tipo de fio afastador aqui, porque a colocação do fio também vai induzir o sangramento e dificultar o ato operatório. Removemos o máximo de cimento possível aqui dessa embocadura e depois esperamos a presa completa através de processo químico. Depois de ocorrer a presa completa através do processo químico, faço a fotoativação adicional no que for possível fotoativar, que obviamente a luz do foto não chega tão próximo aqui, e a partir daí faço a técnica adesiva na dentina remanescente, utilizando o Gold Standard para dentina, né, que seria Clearfield SE Bond, dentina recém-cortada, né, repreparada, seca e utilizando na melhor forma possível, esfregando o primer aqui por 20 segundos, secando bem, evaporando solventes, passando adesivo na sequência. Depois uma camada de resina flow para assegurarmos que ocorreu boa área de interface entre a resina e o dente.
e depois vamos levantar o nosso core de resina diretamente sobre o pino de fibra de vidro, tá? Após fazer a completa fotoativação de toda essa resina, eu utilizei aqui uma resina de menor contração, usei resina Bookfill, tá? Nós fizemos o repreparo e depois eu fiz um provisório, né, um provisório de resina acrílica. Veja que durante o repreparo eu fiz um preparo tipo BOPT, ou seja, entrei com a ponta 4114 em toda a margem, onde aquela adesão da margem gengival era questionável. Note o seguinte, que entre a interface do dente e a gengiva, nós temos a formação de um fluido crevicular, que certamente atrapalha a ação do meu adesivo autocondicionante de 2 passos. No entanto, eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque essa área de adesão duvidosa eu vou remover depois utilizando a minha ponta 4114, fazendo preparo orientado biologicamente. E na área que eu pude fazer a melhor adesão possível, eu a fiz sem que ocorresse o sangramento previamente. Então, dessa forma, eu removo a interface, faço o reembasamento, e aí vou fazer um provisório de resina acrílica confeccionado em boca mesmo, no mesmo ato operatório, onde foi feito o levantamento de todo esse core. Então, reembasamento feito, e aí a confecção da nossa coroa provisória. Note o seguinte, que depois da nossa da confecção da coroa e esperando o período de cicatrização, nós temos agora um tecido mais saudável, visivelmente mais saudável, né? A qualidade da imagem não está das melhores, porque no dia eu estava atendendo sozinho, acabei tirando a foto, segurando o espelho, colocando a câmera do outro lado, então o espelho ficou um pouco embaçado, mas dá para vocês entenderem aí que nós obtivemos um resultado muito interessante e fazendo o recobrimento de cúspide, porque afinal nós tínhamos uma cúspide fragilizada. Então, questionamentos importantes e justificativas a respeito da técnica, que certamente vão surgir aí. O primeiro questionamento é, né, qual técnica que você utilizou para fazer o retentor intraarticular? Preencher com cimento, com o objetivo de facilitar o ato operatório, porque em um ato operatório como esse, é mais crítico você facilitar o processo do que você tentar fazer a colocação de um grampo de isolamento absoluto nessa margem, você tentar passar um fio afastador aqui, porque certamente colocar uma espátula aqui vai gerar sangramento e impedir que você faça a técnica adesiva corretamente. Então, eu optei por fazer uma técnica facilitada. Segundo, no core, no post, que é a filosofia de não usar pino ou pino de fibra de vidro. Eu utilizei pino de fibra de vidro com o intuito de facilitar a elevação do build-up depois, daquele core de resina. Então, essas são as minhas duas respostas para esses questionamentos. Outro questionamento pode surgir. Qual o cimento de escolha para o retentor intrarradicular? Eu utilizei o cimento resinoso autoadesivo Max 100 da Care. Por ser um adesivo, um cimento autocondicionante, ou seja, não preciso fazer o condicionamento do substrato previamente, e por ele não ter amina terciária, o que não geraria uma eventual reação inibitória por um pH ácido do primer, do clear fill, que poderia ter sobrado em alguma região, ou, enfim, por algum tipo de incompatibilidade com outro cimento que venha a vir depois. Então, certamente um cimento de excelente facilidade clínica. Qual o sistema adesivo para adesão utilizado no remanescente? Utilizei Clear Fill Bond por ser um adesivo com muita concretude científica. Qual a escolha, o critério entre isolamento absoluto ou relativo? Optei pelo relativo, porque o isolamento absoluto aqui necessitaria de um grampo no dente, e um grampo no dente haveria de ser um grampo de retração para retrair o tecido, e um grampo de retração certamente geraria sangramento da margem, o que obviamente não seria possível manter o controle, a não ser que fosse feito uma cirurgia de aumento de coroa para reposicionar a margem óssea, migrar o tecido apicalmente e fazer o isolamento transoperatório. Um isolamento transoperatório com grampo de retração poderia vir a fraturar o dente. Além disso, migraria a margem gengival apicalmente, o que pode ser desinteressante em um implante futuro. Então, certamente eu não iria para uma cirurgia aqui. Então, aqui optei pelo relativo para gerar menos trauma possível. Optei pela técnica BOPT, a técnica removendo a margem da restauração para remover a interface adesiva questionável. Obviamente que nós temos uma interface questionável aqui, ó, que é uma interface onde nós temos irregularidade da margem. Nós temos, certamente a adesão não vai ser das melhores diante dessa umidade, mas eu ignoro ela durante o ato operatório e depois eu venho zerando essa interface adesiva para permitir que eu faça o preparo orientado biologicamente. O preparo orientado biologicamente, a filosofia
do BOPT ajuda a obter um aumento da espessura do tecido, ajuda a obter uma saúde periodontal nessa região, facilita o ato operatório e também permite que eu resolva já com provisório no mesmo dia da elevação do core de resina. Então, veja que esta alternativa, ela possibilitou que eu obtivesse uma melhora no tecido gengival em uma única consulta, utilizando um sistema de cimentação que é facilmente utilizável em outras situações do consultório, não somente essa. Você pode utilizar cimentar um pino de fibra de vidro usando o Maxen Elite. Você pode cimentar uma coroa de zircônio utilizando esse sistema. Você pode usar uma coroa metalocerâmica utilizando esse sistema. Uma coroa em silicato. Você também pode utilizar, cimentar utilizando esse cimento. Então, um cimento que você vai utilizar para várias situações clínicas, utilizado de uma maneira visando conveniência para promover uma estabilidade do tecido no dia do atendimento clínico. Então, essas são as minhas justificativas para quebrar totalmente o padrão daquela odontologia que nós começamos aqui, que é a odontologia no estado da arte, e trabalhando com uma odontologia de conveniência clínica. Certamente que esse dente ele é questionável do ponto de vista do seu prognóstico. Eu não estou dizendo que ele vai durar para o resto da vida ou que ele vai ter um prognóstico excelente. Mas o paciente está avisado e ele sabe muito bem que é preferível dar uma chance para esse dente hoje e tentar mantê-lo do que já condená-lo precocemente ou inclusive fazer um aumento de coroa aqui, fazendo a perda óssea, né, digamos assim, a remoção do tecido ósseo é uma cirurgia irreversível, né? Porque nós bem sabemos que a remoção do tecido ósseo é irreversível e vai gerar sequelas posteriores. Então, é um procedimento que vem trazer saúde gengival na interface, dar uma segunda chance para esse dente, e aí nós podemos conduzir esse caso com a restauração, havendo estabilidade do tecido. Caso não houvesse estabilidade do tecido, observasse um tecido inflamado ou ainda uma falha precoce dessa interface da restauração, certamente que nós podemos fazer a extração, mas mesmo assim a extração estaria facilitada em relação a essa situação. Se você entrega isso para um implantodontista, isto para um cirurgião, é evidente que é muito mais fácil extrair nessa situação do que nessa. Então, de qualquer maneira, eu vejo o procedimento como bem indicado e eu vejo uma saída interessante para o clínico do dia a dia. Tá? Agora, qual material escolher para a restauração diante de uma situação como essa que nós já realizamos? Aí nós temos algumas opções que eu fiz aqui para vocês, trazendo algumas características que nós podemos avaliar dentro da escolha do material. Uma delas é o baixo custo de execução, outra é a elasticidade, outra é a tenacidade, a outra é a longevidade estética e a adesividade. Como nós podemos ver aí, a coroa de zircônia, ela não tem um baixo custo de aplicação, né? Coroa mais aplicação de cerâmica, não tem um baixo custo de aplicação, mas tem uma boa longevidade, baixa adesividade e elasticidade. A coroa fresada ou injetada em silicato já tem mais algumas vantagens em relação à de zircônia, né? A grande vantagem da zircônia em relação ao de silicato, nesse caso, seria o seu comportamento frente ao tecido periodontal, que nós sabemos que a zircônia tem um comportamento melhor biológico, tá? Mas do ponto de vista geral, eu ainda vejo mais vantagens nesse caso em se fazer de silicato, tá? Nós temos aí coroas de cerâmica feldspática, que apesar de ter uma possibilidade de mimetizar bem a estética, é complicado do ponto de vista de resistência, né, para essa situação. Nós temos coroas fresadas em laboratório, nós temos coroas confeccionadas em resina composta e nós temos provisória em acrílico, mantendo o paciente em acrílico. Diante dessa situação, né, avaliando e conversando com o paciente, apresentando os valores, nós chegamos à escolha da coroa de silicato, tá? Então, essa peça ela chegou no laboratório para a clínica. Eu fiz a cimentação, mas no dia eu fiz essa cimentação a duas mãos, ou seja, somente eu mesmo fiz a cimentação. Atendi esse paciente 9 horas da noite, sem auxiliar, tá? E eu não consegui tirar a foto final, mas essa é a foto da peça. Então, veja que a peça foi feita segundo os parâmetros do preparo orientado biologicamente, peça confeccionada pelo laboratório Massaro. Não tirei a foto final, como eu disse para vocês, mas eu posso te assegurar que foi extremamente fácil fazer a cimentação, porque trabalhei com cimento autoadesivo. O cimento autoadesivo, no dia da sua cimentação, não precisa fazer um condicionamento com ácido fosfórico da
superfície aqui. Afinal de contas, nós vamos simplesmente limpar o substrato com uma pedra pómez, fazer a limpeza do substrato e levar a coroa condicionada, né, o interior, como é de silicato, foi condicionado com ácido fluorídrico por 20 segundos, e depois nós fizemos a aplicação de silano no interior, lavagem, secagem, aplicação de silano, e depois somente o autoadesivo sobre o substrato limpo. Então, veja, com 2 mãos fiz facilmente a cimentação dessa coroa aqui, removi os excessos, esperei a presa, até tomar uma presa parcial, né, química parcial, removi os excessos e depois terminei com fotoativação. Então, veja, facilidade clínica operatória em favor do paciente. E ele está lá com o dente em boca, em função, e ciente de que, se vier um implante, ele ganhou um tempo e está dando mais uma chance ao substrato. Quando nós mostramos essa foto para o paciente, ele sabe, ele olha e fala assim, nossa, perdi o dente. Né? A imagem é impactante. E você conseguir fazer disso para isso, em uma consulta, e ainda dar uma segunda chance, quem não pagaria ou não, havendo condições, né, não daria uma segunda chance para tentar manter o dente ao invés de extrair, tá? Então, essa é uma reflexão que eu faço para vocês. Procurei ser o mais pragmático possível, né? Eu sei que em pouco tempo, meia hora, é difícil a gente passar todos os critérios aqui, mas eu queria deixar bem claro, assim, que eu sou um defensor, sim, da odontologia no estado da arte. Eu sou um defensor dos melhores protocolos possíveis para cada situação. Mas eu também acho que o clínico ele tem que saber ter um meio termo. Ele tem que saber até quando esse objetivo de conseguir a melhor interface adesiva, ela deve ser buscado levando em consideração o ato operatório. Porque às vezes a gente busca tanto esse melhor da adesividade, que às vezes a gente acaba lesando o paciente, trazendo ele para cirurgias que poderiam ter sido evitadas, simplesmente por não atuar com mais conveniência. Então, tudo na vida é um equilíbrio, em várias áreas da vida, né? Viver a vida significa viver em equilíbrio. E eu acho que o equilíbrio entre trabalhar com conveniência e trabalhar com estado da arte ou excelência também é o equilíbrio. Então, com essa reflexão, eu finalizo a minha apresentação, me coloco à disposição para eventuais perguntas e agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui pela Care, né, e expor um pouco a minha linha de pensamento, e agradeço muito também a brilhante apresentação do professor Rodrigo, que preparou, né, todo o cenário aqui para que eu pudesse falar no contexto mais clínico. Obrigado a todos, fico disponível aí a esclarecimentos. Muito obrigada, professores, pela excelente aula. Foi muito enriquecedor, então gostaria mais uma vez de parabenizá-los pelo conteúdo, pelo excelente conteúdo. Agradecer também a presença de todos os participantes. E agora nós vamos para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui. Aqui está meu contato, né? Meu e-mail, meu WhatsApp, para se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida, por favor, fiquem à vontade. E uma pergunta que bastante gente está perguntando sobre se vai ficar gravada esse webinar. Então, sim, nós vamos disponibilizar ele no portal do odontologia.com.br, e aí vocês podem acessar e o conteúdo vai estar inteiro lá. Vamos lá, a primeira pergunta é do Dr. Everardo Napoleão, que é para o professor André Kimura, que ele pergunta qual é o artigo do Ferraria sobre a espessura de cúspide. Acho que você mostrou na apresentação. Eu coloquei, mas eu acho que foi muito rápido, né? Daí acabou não pegando aqui, ó. Está aqui embaixo, tá? Peraí. Estou espelhando a minha tela ou não? Não. Vou colocar aqui para você. Só um minutinho. Tá, mas se quiser eu posso falar. Peraí. Não, se você quiser, poderia falar também, mas está aí, ó. Então, fica a referência. Muito obrigada. Também é um artigo que é possível encontrar no site do professor Federico Ferraris. Aí ele tem um site próprio, é possível baixar o artigo lá. Muito obrigada. Outra pergunta agora é do Marcelo Magno, que é: qual é o tempo da presa química deste cimento?
Eu não sei. Pode ser para qualquer um de vocês dois. Vou deixar para o professor Rodrigo, porque ele está mais preparado com as partes técnicas. Eu acho que o microfone está desligado. Pronto. Aí, agora. Acho que agora Isso. funcionou? Uhum. Sim. Bom, beleza. Marcelo, o seguinte, nós tivemos um período de interação com o pessoal da central da Care lá nos Estados Unidos, e o prazo que esse cimento tem para fazer a sua autopolimerização, ele está, é lógico que isso depende da temperatura, né? Mas ele está situado entre 2 e 3 minutos. Só que os estudos científicos, como aquele que eu mostrei para você aí, nos dizem que quando você aguarda 5 minutos, então mais do que 3 minutos, né? O ideal 5 minutos, a gente tem resultados melhores, porque você permite que o seu cimento tenha maior interação com o substrato dental, fazendo o processo de adesão acontecer melhor, e você permite que haja maior interação das moléculas, fazendo aquelas ligações cruzadas que eu disse e mostrei a vocês que é possível que aconteça quando você tem o GPDM, justamente por ele ter aqueles dois grupos funcionais de metacrilato. Então, quando a gente deixa isso acontecer por mais tempo, o que seria aí até 5 minutos, para que depois você faça a fotoativação, não é para não ficar sem fotoativar, toda vez que fotoativa você melhora, sim, há uma melhoria que os estudos nos mostram ainda, tem muitos trabalhos que mostram isso, mas há uma melhoria de 30%, 40% em alguns casos. Então, tempo de trabalho é menor, né? Então, um tempo de trabalho aí em torno de 1 minuto e quase 2 minutos. Depois o tempo de presa girando próximo aí de 3, mas você espera para fotoativar depois de 5. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui no Instagram da doutora Júlia, que ela está perguntando se o Maxen tem silano. Não, o Maxen não tem silano dentro dele. E mesmo que houvesse, a gente já tem outros estudos mostrando de outras empresas, né, de produtos que têm silano embutido e que isso não funciona muito bem. O que esse cimento tem de diferente de outros é justamente essa molécula, o GPDM, que nela existe a possibilidade de interação química através de ligações iônicas, de ligações pontes de hidrogênio, de ligações covalentes, todos os tipos de ligações químicas aí. É possível que se faça ligação com óxidos metálicos. Por exemplo, quando você pega o disilicato de lítio, que o André mostrou nesse caso aí, por exemplo, o lítio é um óxido metálico que tem a capacidade de se ligar com aquele radical fosfatado. Beleza, existe a capacidade. Será que ela é tão poderosa quanto você aplicar um silano? O que os estudos nos têm mostrado é que não. Então, mesmo que o produto eventualmente tenha silano incluído, aplicar o silano por fora é melhor. Por fora eu digo assim, antes, né? Sem pensar que ele está no produto. Obrigada, professor. Vamos para mais uma pergunta aqui do Dr. Tiago. Pode ser usado com adesivos, primers convencionais de frasco único? Pode ser utilizado com qualquer tipo de adesivo. Como ele tem esse sistema redox diferenciado, aí ele tem capacidade com qualquer um. Aí o que você tem que pensar é qual o nível de adesão que eu quero. É exatamente o que o André mostrou. Se você tem uma situação e pode utilizar um adesivo que te dê uma qualidade superior, não vejo por que não utilizá-lo. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui pelo Instagram do Dr. Ale Figueiredo, que é: como faço a cimentação de coroa de IMEC com núcleo metálico fundido? Quer falar essa, André? A melhor situação, eu acredito que seja na peça, no dente.
fazer o jateamento com óxido de alumínio para fazer um tratamento micromecânico da superfície do metal, aplicação de um primer metálico, né, ou um agente de união silano, e normalmente no dente você tem núcleo metálico fundido, mas você também tem um remanescente de dente, né, que é esmalte e dentina. Né? Esmalte nós sabemos que nós devemos condicionar com ácido fosfórico, em dentina você pode utilizar um sistema adesivo. E na coroa, metalocerâmica no interior, jateamento, silano ou primer metálico e adesivo. Ambos afinando a espessura, fotoativando e utilizando o cimento dual. Isso seria a melhor das situações do ponto de vista adesivo. Mas, do ponto de vista prático e de uma facilidade operatória, apenas o Maxen. Porque nós não dependemos tanto de adesividade. Então, só trabalhar com cimento autoadesivo num contexto clínico é mais fácil, vai induzir menos ao erro e vai dar um sucesso clínico de retenção da peça igual. Então, eu vejo mais vantagens em usar somente o cimento. Né? Então, deixando bem completa aí, mas essa é a minha situação. Não sei se você concorda também, Rodrigo, mas por aí. Exatamente, perfeito. Muito obrigada. Vamos para outra pergunta. Dr. Kivo Pessoa. Boa noite, professor Rodrigo. Que tipo de preparo utilizar numa peça de resina indireta? E este cimento da Care proporciona quanto tempo de trabalho? Você já respondeu um pouquinho sobre o tempo, né? Mas acho que do agora tempo de trabalho. Bom, numa peça de resina indireta, o que os estudos mostram para a gente é você fazer o jateamento com óxido de alumínio em torno de 10 segundos, depois você faz a limpeza dessa superfície, que pode ser, por exemplo, um condicionamento com ácido fosfórico, ou você pode colocar a peça dentro de um ultrassom, se for ácido fosfórico, 60 segundos, se for dentro do ultrassom, em torno de 5 minutos, da cuba ultrassônica, né, eu estou dizendo. Depois você seca muito bem, aplica o silano, e depois do silano, uma camada de adesivo puro, e aí você procede com a sua cimentação. Obrigada, professor. Vamos para a última pergunta aqui, para a gente finalizar o nosso tempo. Ele está perguntando se o GPDM é similar ao 10-MDP. Não, é diferente. O 10-MDP é a molécula famosa da Curaray, que já acabou a patente e hoje ela está presente em quase todos os adesivos universais que existem no mundo. São raros os que não têm. E quando não tem, você precisa ter alguém que responda com um bom nível de qualidade adesiva. O único até hoje que consegue competir com qualidade é o GPDM, e é ele que se a gente lembrar aí, né, ele é o grande responsável pelo sucesso do OptiBond FL. Então, é por isso que a Care ainda detém a patente dele, só ela que tem o uso. E diferenças básicas é que o MDP ele é uma molécula simples, né? Uma molécula alongada com 10 núcleos de carbono. E o GPDM ele é uma molécula mais curta e com 2 radicais metacrilato na ponta, que faz com que ele tenha esse cross-linking beneficiado aí, o que não tem no MDP. Muito obrigada, professor. Eu queria agradecer mais uma vez, professor André, o professor Rodrigo, e agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, que é a nossa gerente comercial, para dar os últimos recados. Muito obrigada. É o som, Gabriela. Obrigada. Aí. Então, obrigada, professor Rodrigo Fonseca, professor André Kimura, por toda essa discussão, essa apresentação. Prazer estar com vocês aqui essa noite. E muito obrigada a todo o público que está nos assistindo. Muito importante a presença de todos vocês, dentistas. Obrigado por aceitarem nosso convite. E está disponível para vocês 10% de desconto no cimento Maxen, acessando o QR Code ou esse link que está na tela. Vocês encontram as dentais que têm estoque disponível. Espero que vocês aproveitem. Quem ainda não experimentou, experimente esse cimento que tem tanta versatilidade.
Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, hein? Boa noite, obrigada.